Salve, gente brasileira! Estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, destacando a 7ª rodada que vem aí neste final de semana. Hoje vamos falar da seleção brasileira em nossos estúdios, recebendo o Paulo Roberto Jungues, o técnico do Paracatu, Gauchinho. Aqui conosco está o árbitro Jorge André, para falar de regras do futebol, a maior paixão popular do Brasil. Quem traz o primeiro destaque é ele, garotão da cidade de Januária, Thiago Batiamo. Abraço, Douglas, abraço pessoal de casa, diretor Vantuí. Jorge, Gauchinho, é uma honra recebê-los aqui no nosso programa. Bom, Douglas, meu primeiro destaque vai novamente para o Paracatu, né, que conseguiu uma vitória fora de casa, a tão sonhada vitória fora de casa, depois de jogar muito bem as últimas 2 partidas fora de casa. Dessa vez era mais importante vencer e, graças a Deus, trouxe 3 pontos. E da expectativa que está na cidade de Paracatu, de todos os torcedores, para a próxima partida do Paracatu, nesse sábado, às 15h30, tenho certeza que teremos mais ou menos umas 4.000 pessoas no estádio. Tá certo, esse é o primeiro destaque do Thiago Batiamo. Professor Gauchinho, 4 partidas sem conhecer o sabor amargo da derrota. Vem aí o Ceilândia, o terceiro colocado neste sábado, às 15h30 no estádio Frei Roberto. Em primeiro lugar, um abraço a todos, né? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que é importante, como você falou, 4 jogos. É importante frisar que desses 4 jogos foram 3 fora de casa, 3 jogos difíceis, e a gente somou pontos em todos. E o mais importante é que a gente vem de 2 vitórias seguidas e que já nos colocou na 5ª colocação. Agora um jogo difícil contra o Ceilândia em casa, um jogo para se pensar alto, se pensar no lado de cima da tabela. Mas claro que sabendo da dificuldade, sabendo que o adversário também está bem colocado na tabela e tem muita qualidade. Tá certo. Tarefa duríssima, hein, Thiagão? Enfrentar o terceiro colocado. Jogo dificílimo pro Paracatu, principalmente porque o time do Ceilândia vem muito motivado, conseguiu uma vitória fora de casa contra o Brasília. Vai ser um jogo que eu acho que, o torcedor será muito importante nesse jogo pro Paracatu, principalmente por causa da pressão da torcida em cima da arbitragem. A gente acompanhou aí nos jogos fora de casa alguns pênaltis que eram meio que duvidosos, e acho que meio pela pressão da torcida acabou marcando. Vai ser importantíssimo o apoio de vocês, mas eu estou muito confiante com o Paracatu. O time está muito certinho, inclusive eu até depois conversar sobre isso com o Gauchinho, perguntar para ele da disciplina tática que o Paracatu tem, que é impressionante. Todos os jogadores, parece que eles entram em campo com um objetivo e saem de lá com esse objetivo cumprido. Desde os zagueiros, dos laterais, do Marquinhos, que faz uma partida na questão defensiva muito boa também, né? A alternância sempre entre o Luizinho e o Luan, de não subir os dois. Então, assim, eu acho que é muito importante ressaltar isso, e eu estou muito confiante com a vitória e mais 3 pontos para o Paracatu. Tá certo. Thiagão, você que é um cara que fica conectado 23 horas e 50 minutos na internet. Eu já te falei que não é assim, porque eu trabalho 8 horas. Sim, tudo bem. Você conhece regra de futebol? Sabe quantas regras tem o futebol, Thiago? Ô, Douglas, é muito complicado falar de regras do futebol, porque o futebol está sempre mudando. Eu tento acompanhar da melhor forma possível, mas eu acho que o principal problema da arbitragem, de entender, é a questão da interpretação. Cada um vai ter sempre uma interpretação, isso é muito difícil. Eu acho que a principal dificuldade é essa, mas tem muitas dúvidas. Tá certo. Foi pensando nisso que resolvemos trazer aqui um profissional da área. Você que está assistindo o Central do Esporte, conhece de futebol? Você conhece as regras do futebol? Quantas são as regras do futebol? Está aqui em nossos estúdios para tirar essas dúvidas que pairam nas cabeças das pessoas que acompanham o futebol. Jorge André, bom tê-lo aqui novamente no nosso programa. Você que é credenciado, é árbitro profissional, paracatuense. Isso, com certeza. Satisfação mais uma vez estar retornando aqui no programa, né? Prazer, Gauchinho, na bancada. Estamos aí à disposição na Berlinda aí para ser sabatinado aí para as perguntas suas. Tá certo. Eu começo perguntando, Batiamo. Quantas regras existem no futebol, professor? São 17 regras. 17 regras? Tem as regras da cabeça, você? Com certeza, tem que ter, porque para pitar não tem como consultar a lei de regras, né? Isso, tá vendo aí a Operação Pente Fino, viu, Gauchinho? Aqui, Verdade. Aqui, Operação Pente Fino. Dá para enumerá-las aí, as regras, as 17 regras do futebol, rapidamente? Isso. Cabeça... Regra 1 aí, campo de jogo. Regra 2, a bola, número de jogadores, o equipamento dos jogadores, o árbitro, os árbitros assistentes, a duração da partida.
o início e o reinício do jogo, a bola em jogo ou fora de jogo, o gol marcado, impedimento, as faltas e correções, tiros livres, tiro penal, arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto. Aí, você que é torcedor, está acompanhando o nosso programa, você que fica na beira do campo, xingando o técnico, xingando a arbitragem, você saberia dizer, enumerar as 17 regras de 1 a 17, Thiago? Eu acho que tem que pensar 2 vezes agora na hora que for reclamar o Jorge, vai ficar mais difícil, porque, caramba, parabéns, cara, muito, muito complicado. É assim, a gente vê o profissional que ele é em cima disso, né? Acho que pelo menos a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer bem feito. E aí a gente vê que dedica, tanto fisicamente como até na questão de estar aprendendo, de estar entendendo as regras do futebol. Gauchinho, você que esteve mais tempo jogando do que como técnico, é claro que sua carreira está começando. Existe uma sintonia do técnico com o árbitro e principalmente ali com o assistente número 1 dentro do jogo? Eu acho que tem que haver respeito de ambas as partes, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema. Eu nunca fui expulso, em 18 anos de carreira como atleta profissional, eu nunca fui expulso. Eu nunca recebi um cartão vermelho, né? E agora, fora de campo, eu tenho uma sintonia boa. Às vezes a gente se altera um pouquinho lá fora com a situação do jogo, o calor do jogo, mas o importante é que você nunca falte com respeito ao profissional. Isso é importante, né? Eu acho que a divergência, você não concordar com a marcação do árbitro e o árbitro chamar atenção em alguma situação, é normal. É normal. Eu acho que você não pode faltar com respeito. Tá certo. Respeito tem que existir, né, Batiano? Qualquer local, qualquer lugar. E é muito importante o Gauchinho falou, inclusive no último jogo contra o Cruzeiro, eu me recordo de um lateral, foi na frente do Gauchinho, a bola bateu claramente no pé do jogador do Cruzeiro e saiu pro lateral. O Gauchinho pegou com a mão na cabeça e foi no chão assim, discutiu com o árbitro, assim, de longe até que a gente não estava escutando, parecia que foi meio que agressivo, mas você viu que não foi. Não foi. Em compensação, o técnico do Cruzeiro, que é o sorriso, a risadinha, ele nem foi tão agressivo assim talvez na forma de expressar, porém, com certeza, agiu com falta de respeito e foi expulso, né? Isso é importante. Sabe lá o que ele disse, né? Eu não consegui ver, eu tava na cabine. Tava na cabine e não viu. Porque o árbitro não precisa, o técnico precisa agredir o árbitro pessoalmente, verbalmente também vai pra rua, né, Jorge? Com certeza. Não só o árbitro, mas também os atletas, não é isso? E isso é importante frisar, essa identificação aí da equipe, né? Do pessoal do banco, a equipe de jogadores, né, que o árbitro não é inimigo e nunca vai ser de nenhum atleta. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gauchinho antes de ser treinador aqui do Paracatu, né? Isso. Sempre foi um exemplar pessoa, nunca destratou a equipe de arbitragem, nem jogador, sempre com essa mesma postura que ele mantém aqui no Paracatu. Tá certo. Ô Gauchinho, com relação à arbitragem de Brasília, o que você tem a dizer? Você que é um cara experiente, artilheiro de Libertadores, a arbitragem de Brasília está no caminho certo, na sua opinião? Você acha que o Paracatu foi prejudicado até agora na competição? Por erro grotesco, eu digo, sem querer prejudicar o Paracatu, ou você acha que os árbitros erraram porque realmente são seres humanos? Eu acho que nós, fazendo uma avaliação geral, nós fizemos 6 jogos, né? Eu avalio que em 5 jogos a gente teve uma arbitragem boa, bastante boa, e em nenhum momento fomos prejudicados e nem favorecidos, porque eu acho que a ideia é essa, que seja correto, né? Certo. Eu tenho só uma reclamação que eu achei assim totalmente desfavorável, foi a arbitragem de Wallace Martins aqui contra o Brasília. Segunda rodada. Segunda rodada. Esse jogo, para mim, foi totalmente fora dos padrões da arbitragem de Brasília. Porque até ontem saiu uma matéria no Esporte Candango sobre a qualidade da arbitragem de Brasília a nível nacional. Certo. Né? O Sávio Sampaio apita hoje Copa Verde, mais um outro árbitro que eu não me recordo o nome agora apita Copa Verde. O Jorge pode ir. E a gente tem Cristiano? A gente tem o Raposo apitando Série A de brasileiro, sempre com qualidade, com muita qualidade. Vale ressaltar que o Raposo está assim num nível excepcional, né? Ele arbitrou nosso jogo contra o Formosa. Isso. Eu fiz questão de parabenizá-lo porque realmente ele foi muito bem no jogo, convicto. Você sente que o árbitro não tem pressão nenhuma de fator local ou qualquer fator extracampo. Então isso é bom. E eu acho que a arbitragem vem seguindo esse caminho que o Raposo vem trilhando. E esse ano eu vejo assim como um padrão bastante bom da arbitragem. Bastante elevado, tá certo?
No segundo bloco tem mais gauchinho, tem mais o árbitro Jorge André Araújo, hein? Daqui a pouco vamos falar também da 7ª rodada do Campeonato Brasiliense. Não saia daí, o Central volta já! Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada. And now, it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Até quando você vai querer aumentar sua dívida? Pare, você pode e merece encontrar uma boa saída. Abra uma conta no Sicoob, tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. De volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, recebendo o técnico do Paracatu, Gauchinho, e o árbitro paracatuense, Jorge André Araújo. E está com a nova camisa aí no primeiro bloco. Você estava de amarelo, agora você está com a camisa preta, Jorjão. E esse aproveitando aí pra gente divulgar os patrocinadores aí, Guizante Calçados e o Pão de Queijo Delícia de Paracatu, que patrocinou o fardamento da arbitragem de Paracatu da LPE. Tá certo. Você falou Delícias de Paracatu, Gauchinho. O pão de queijo mineiro. E o pão de queijo paracatuense, Gauchinho? Isso não tem igual. Realmente é o carro-chefe. É o carro-chefe? Carro-chefe. Aprovado? Aprovadíssimo. Por isso que ele tá por aí, né? E sempre lá na concentração tem alguém chegando Não é com bobo, né? Com certeza, com certeza. É sempre a pedida da tarde, né? Tá certo. Ô, Tiagão, você que é do norte de Minas, especialidade lá no norte, lá é a cachaça, né? A cachaça, minha cidade é a cachaça. Graças a Deus, né? Porque eu gosto bastante da cachaça. Porra, mas tá pra arriscar uma cachaça com pão de queijo, velho. Cachaça com pão de queijo combina, Batião? Não combina não, mas a cachaçinha de noite, no outro dia, a hora que você acordar, você tomar comer um pão de queijo. Saca né? como pão de queijo, né? Saca como pão de queijo logo pela manhã, hein? Muito bem, vamos falar aqui da 7ª rodada do Campeonato Brasiliense. Para você que está acompanhando aí o Central do Esporte, começa nesta sexta-feira, com o Cruzeiro, que perdeu para o Paracatu, recebendo o Brasília. Às 15h30 no estádio Abadião. O Planaltina recebe o Santa Maria na sexta-feira. E no sábado tem Sobradinho versus Brasiliense. Paracatu recebe o Ceilândia. No sábado, às 20 horas, no estádio Bezerrão, o Gama recebe o Lusiânia. Bom jogo, hein, Gauchinho? O Lusiânia que até agora não perdeu. O Gama vem do clássico derrotado. O Lusiânia é uma equipe organizada, tanto dentro como fora de campo. Tem um elenco que joga junto a praticamente 70% dele há 3 anos. O mesmo treinador, né? Mesma comissão técnica. E fez os resultados, né? Agora ele começa a enfrentar as equipes, assim, entre aspas, as grandes do futebol local de Brasília, né? Já enfrenta o Gama no sábado e o Brasília já na quarta-feira. E assim por diante, ainda tem pela frente Brasiliense e Ceilândia também. Ou seja, a tabela do Lusiânia ela foi assim 880, ela começou mais suave e agora ela começa a engrossar o caldo mais pro final. E tem um presidente que gosta bastante de futebol, né? Gosta de futebol e é um cara que eu vejo como referência também positiva. Tá certo. No domingo às 15h30 no estádio Diogão,
tem Formosa versus Taguatinga. A classificação aqui rapidamente, o Lusiane continua com 100% de aproveitamento com 18 pontos. Na segunda colocação está o Gama com 12 pontos. Terceiro colocado o Brasiliense, que venceu o clássico contra o Gama. Na quarta posição, Gama 14. Isso, Gama 14, perdão. O Paracatu está na quinta posição, Batiamo. Depois da vitória contra a equipe do Cruzeiro, avançou 4 colocações. Aí o Brasília, que estava na quinta posição, caiu para a 9ª posição, fora do G8. Importante essa posição do Paracatu hoje, na quinta colocação, porque, ao meu modo de ver, agora a gente consegue até alguns jogos mais tranquilos de uma certa forma. Apesar de ainda pegar o Gama e o Brasiliense fora de casa, a gente vai fazer mais 3 jogos aqui dentro do Frei Norberto, onde 2 desses jogos, tecnicamente, a gente sempre tem que falar isso, tecnicamente são com adversários mais fracos, né? Pode ser que na hora o caldo engrossa, até porque eles vão estar dando a vida nesses jogos, mas eu acredito muito na classificação do Paracatu entre os 4 primeiros. É possível sim o Paracatu conseguir essa classificação entre os 4 primeiros. Ô Batiamo, Principalmente pela motivação. 11º colocado, Cruzeiro com 1 ponto. Pra mim já caiu os 2. Planaltina também? Planaltina e Cruzeiro já caiu. É. Desde a questão do futebol apresentado pelo Cruzeiro no último jogo, apesar deles ter jogado com muita raça, né, dificultou muito a situação para o Paracatu. O gramado também não ajudou muito, mas eu acho que o Cruzeiro, diante da tabela que vem pela frente também, já não tem possibilidade de poder sair dessa zona de rebaixamento, não. Agora, Gauchinho, quem estava ouvindo, acompanhando as rádios de Brasília, levou um susto no gol de empate do Cruzeiro. O que aconteceu naquela partida? Poderia ser uma partida mais fácil, teoricamente, para o Paracatu, já que estava enfrentando o adversário que está na penúltima colocação. Eu bati na tecla a semana inteira, semana passada, né? O Batiamo acabou de citar sobre esses jogos que a gente considera mais fáceis, mas eles não são mais fáceis. Mas o principal adversário que você encontra num jogo igual o de domingo não foi o Cruzeiro. O nosso principal adversário fomos nós mesmos. O atleta ele coloca no subconsciente dele que o adversário não está bem na colocação, que o jogo é um jogo para se ganhar e que o jogo é fácil. E ele é traído, porque toda a complicação que a gente teve no jogo de domingo, nós mesmos a causamos. Né? Juntamente com o gramado, que atrapalhou muito a nossa situação no nível técnico do jogo. Eu não tenho nem dúvida que se o jogo é num Bezerrão, num Abadião, num gramado de qualidade, a gente teria facilitado o jogo e muito, né? Mas esse fato de enfrentar uma equipe que não tem muitas pretensões, que não tem nada a perder, que a gente fala no futebol, não é fácil. Eu tenho certeza que em termos de motivação, de concentração, um nível de atitude no jogo de sábado em relação aos nossos atletas, a gente não vai ter muito o que cobrar. Porque eles sabem que vão enfrentar uma equipe que está nas primeiras posições, que é uma equipe que vem jogando bem e que é uma equipe difícil de ser batida. Então, eles já entram com um nível de concentração elevadíssimo. E quando você enfrenta uma equipe que a gente, entre aspas, fala que está morta na competição, eles não colocam o mesmo grau de concentração. Ô Batiamo, você que diz entender de arbitragem, tem alguma pergunta para o árbitro Jorge André? Eu tenho uma pergunta para ele, uma pergunta rapidinha, uma dúvida que eu sempre tive com relação à mão na bola, a bola na mão. A regra, inclusive, mudou agora para tentar, de uma certa forma, facilitar, né? Bateu na mão, já estão considerando pênalti. Mas, Jorge, é o seguinte, a mão na bola antigamente só era considerada se o jogador tivesse a intenção de colocar a mão na bola. Pelo menos eu entendia dessa forma. Certo. Correto. Se o jogador tiver a intenção de colocar a mão na bola, é antijogo. E antijogo é cartão amarelo. Então toda mão deveria ser cartão amarelo. Verdade, ô? Você já começou a pergunta falando muito bem. A mão na bola, ela vai ser considerada como uma falta. Se for dentro da área penal, pênalti. Agora a bola na mão é diferente. Aí a diferença da questão de espaço, né? Como você comporta para ficar parado? É assim ou assim? Se você tiver assim, você está fazendo uma barreira física, então aí não tem como. Uma pergunta que passou no último programa aqui na segunda-feira do apresentador do Balança Paracatu, Marcelo Bassa. Falta dentro da área, é pênalti? Toda falta dentro da área é pênalti? Não, tiro direto ou indireto. Se for indireto, é 2 lances dentro da área também, não vai pro tiro penal. E a questão do Marcelo foi a questão da vantagem. Da vantagem também. Duas perguntas. Se existe a vantagem no pênalti. Não tem vantagem no pênalti. Por exemplo, acabou. O Gauchinho, quando jogava do Cerro Porteño, que enfrenta o Corinthians, que foi até artilheiro da Libertadores, na época ele fintou o Batata, Careca Batata. Aí, o juiz, pênalti claro, mas ele deu a vantagem.
Aí o jogador não finalizou em gol. Essa questão que vocês têm dúvida, que às vezes acham que foi vantagem no pênalti, não é isso. Tem que esperar concretizar a jogada. Sim, mas porque se você vai beneficiar o infrator, e se ele errar o pênalti depois? Você marcou antes. Mas aí ele concluiu a jogada. No caso, só não é pênalti se for gol. Eu não disse se for gol. Aí vai ter que retornar. Se não sair o gol, é pênalti. Aí tem que voltar e marcar o pênalti. Não é uma vantagem, é uma espera. Porque o que acontece? Você não pode estar no dia legal e errar o pênalti. Vem cá, você beneficiou o infrator. E se sair o gol, já é o gol. Já é o gol. E na questão de segundos, existe mesmo? Passou 3 segundos, o árbitro pode voltar, 8 segundos. Tem essa? Não, essa questão de tempo não. Você tem que ter essa discernência, a leitura do jogo. A leitura do jogo. Isso é rápido. Se observou que a bola vai entrar, vamos consignar o gol para favorecer. Porque se você voltar, você vai estar beneficiando o infrator. Ele pode defender. Justamente. Aí tá certo. Tem como. O que aconteceu com o Marquinhos naquele jogo contra Formosa. Não, aqui em Paracatu mesmo. O pênalti do Brasília. O pênalti contra o Brasília. O Marquinhos ia fazer o gol. O zagueirão do Brasília derrubou o Marquinhos. O árbitro não deu pênalti, Jorge. Ele finalizou, a bola foi pra fora. Justamente, é complicado, né? Esse tempo aí é por causa disso, né? Essa leitura do jogo. Mas aquele lance não teve procedimento da jogada. Não teve a bola ficou com o goleiro do Brasília. No caso ali foi um erro grotesco do árbitro, era pênalti. Tá certo. Agora, me lembra bem o nome do árbitro aqui? O Alex Martins. O Alex Martins. Né? Você não gostou. Daqui a pouco você vai falar dos árbitros que estão atuando no Campeonato Brasileiro, tá certo? Beleza. O Central do Esporte faz mais uma parada no próximo bloco. Tem mais dúvidas com relação à arbitragem? Fique ligado, o Central vai tirar essas dúvidas para você. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. Meu nome é Anne, conquistei o meu certificado internacional com a Wizard and I could attend a course in New York. A Anne e milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Pare! Até quando você vai querer aumentar sua dívida? Pare! Você pode merece encontrar uma boa saída. Abra uma conta no Sicoob. Tudo de um banco em uma cooperativa, com vantagens e benefícios para que você nunca pare de ganhar. Sicoob.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Vamos falar agora da seleção brasileira que tem compromisso contra a Celeste Uruguai em Recife, Batiano. Cada dia que passa eu não entendo a cabeça do nosso treinador da seleção. Eu nem falo de seleção brasileira, eu falo de seleção do Dunga. Muito cabeça dura e eu vi até um amigo meu que postou esses dias nas redes sociais o seguinte: o Dunga é um David com sorte. Resumiu, hein? E que sorte, hein? O cara não foi treinador nem do time do quarteirão dele, já chegou pegando a seleção brasileira, hein, Gauchinho? Não subiu a escada o Dunga, a escada do sucesso para chegar ao do topo que é a seleção. Isso é situações à parte, né? Acho que cada treinador tem sua cabeça, é muito difícil de falar de um colega de profissão, né? Seleção brasileira a gente faz o nosso papel de torcer. Patriota é torcer. Tá certo. Que ultimamente não tá dando pra torcer, né, Batiano? Complicado torcer pra essa seleção aí. Quem teve Pelé, Jairzinho Furacão, Gerson Canhotinha de Ouro, Carlos Alberto Torres. Hoje tem Hulk, tem... Nós tivemos Bernard substituindo Neymar na semifinal de Copa do Mundo. Tá aí o retrato do futebol brasileiro. Ô Jorge André, agora você tá de laranja, hein, Jorge? Tá igual o Milton Neves, Jorjão. Tá com publicidade, hein? Mais uma perguntinha aqui, ó. É obrigado o uso de redes no campo de jogo? A regra fala o seguinte, poderão ser colocadas redes, né, fixadas atrás dos gols, atrás das metas. Então
Então não é obrigatório. Se quiser jogar, se vier um jogo aí um dia sem redes, tá tranquilo. Sabia dessa, Batiana? Não sabia não, porque eu vejo os juízes conferindo a rede toda vez antes do jogo. Se tiver Antes do intervalo pode do começar o jogo. Mas não é obrigatório. Não, obrigado. Qual é a medida correta dos gols de um campo de futebol? Dos gols? Dos gols. 7,32 de dentro a dentro, de trave a trave, e 2,44 da parte de baixo da trave até o solo. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. No momento de um gol, é necessário esperar quantos atletas voltarem para reiniciar a partida? Pois é, isso aí inclusive é uma dúvida muito aqui do pessoal, né, do amador, quando a gente apita, tem que retornar todos os atletas. Porém, você não pode beneficiar o infrator, igual eu falei na questão do pênalti. Né? Então, o que acontece? Se estiver demorando demais, a gente tem que dar agilização aí na partida. Tá certo. A bola precisa sair do jogo, de canto, no caso do escanteio, para entrar em jogo? Assim, do quarto círculo do canto. Isso. Né? O que acontece? Muita gente tem essa dúvida também. Ela não há necessidade de sair daquela marca lá que chama quarto círculo. Mexeu, já está valendo. Isso acontece muito aqui no futebol amador de Paracatu. Qual o número mínimo de atletas para iniciar ou continuar uma partida? Com certeza. O mínimo para iniciar são 7 atletas, né? Certo. E a questão para terminar a partida, isso vai depender do regulamento. Mas a FIFA orienta, né? Questão até de uma obrigatoriedade, não pode ser o mínimo aí, que é 7. Tá certo. No 7 conta o goleiro? Conta jogadores. 6 jogadores na linha e o goleiro. Inclusive a regra fala 11... obrigatoriamente um deles deverá ser o goleiro. Tá certo. Regra 2, hein, professor? Qual o tamanho e peso da bola? Tamanho e peso da bola? Isso. A circunferência dela não pode passar de 70 centímetros, não pode ser inferior a 68 centímetros. O peso não pode passar de 450 gramas, não pode ser inferior a 410 gramas. Tá certo. Qual a medida correta da área penal? A área penal, inclusive, nós estamos com esse buchicho lá no Campo do Açúcar, que foi eu que fiz a marcação. Isso. Ela é 16,50 metros, independente da largura e comprimento do campo de jogo, que é 120 metros por 90 tamanho nacional, 110 por 75 a medida internacional, entendeu? E dentro disso aí tem que ser marcada, as marcações não podem ser diminuídas. O campo do Açude está dentro dessa medida que é exigida? Do Com campo, certeza, foi eu que marquei. Está todo certo. só falta esquadrejar, porque dá a necessidade de arrancar as traves e gera de munque, essas coisas, ou mais pessoas para retirar a trave, para fazer o retângulo e fazer a marcação correta. Tá certo. Tá vendo aí, Mazinho? Tá vendo aí, Lali? Parabéns, hein? Rapaz, o campo do Alto do Açude, sabia que a média de público está sendo a melhor lá do campo do Alto do Açude que outros campos aqui da cidade, Gauchinho? Legal, eu tive a oportunidade na sexta-feira de ver a abertura do Master. Achei muito legal. Foi proibido de jogar, você? Achei muito legal a iluminação. Pô, brincadeira, hein? Perdeu foi espectador, né? Verdade. E gostou da participação do público, né? Com certeza, estava lotado. Eu acho que o fator da iluminação me chamou bastante atenção. Achei muito bacana, muito legal. Acho que está de parabéns mesmo o pessoal. O Mazinho, o Lalinho, né? Que trabalham com muito afinco, com muito amor por aquele campo e a gente teve a oportunidade de usá-lo várias vezes e nos ajudou muito, realmente. E a gente continua usando. E a participação dos torcedores na pré-temporada do Paracatu? Com Você certeza. Que é um cara experiente, jogou em grandes clubes do futebol brasileiro. Todos os treinamentos tem torcedores prestigiando, né, assistindo, acompanhando. Mas no Alto do Açude sempre foi o maior número. Tá certo. Jorge André Araújo, obrigado pela participação. Rapidamente, com relação aos árbitros que estão disputando esse campeonato de Brasília, você acha que vai surgir um novo Sandro Meira Hitz, o único árbitro que apitou Copa do Mundo em 2014 brasileiro? Inclusive tive a oportunidade de ser meu instrutor do curso, né? Curso de formação, iniciei em 2009, formei em 2010, né? Tive essa honra aí. Com certeza, nós temos vários árbitros promissores, né? Inclusive o Cristiano Gaio, o próprio Sábio Sampaio, né? O próprio que apitou agora o jogo contra o Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro, aí, com certeza, né? O Maguinho, né? O Maguiels, né? São promissores aí que estão vindo aí, com certeza, né? O próprio Vanderlei, né? Macedo também, o próprio não tem chance de chegar na FIFA não, mas tem condição de apitar vários jogos aí, melhorar o próprio Raposo, né? Que o Rodrigo Raposo. Isso, que o próprio Gauchinho citou. E o Aniceto? Aniceto é assistente promissor também. Né? Você me perguntou de arte, a arte assistente também promissor, inclusive é natural da cidade de Paracatu. Com certeza. Né? E o próprio Luiz Paulo também, que apitou o jogo, que antecedeu do Sobradinho. Isso, Sobradinho, também paracatuense. Tem a Leila Lopes também, né? Leila Cruz. Leila Cruz, e perdão. Luciana é um assistente também, inclusive agora já está no quadro de aspirante à FIFA. Só para você ter ideia, ela passa no teste físico feminino e masculino. Tá certo.
Maravilha, hein, Jorge? Obrigado pela participação aqui, professor Gauchinho, neste sábado às 15h30 do estádio Frei Norberto. Tenho certeza que as dependências do estádio Frei Norberto estarão ocupadas porque o torcedor paracatuense vai marcar presença. E é claro, Gauchinho, o time precisa vencer. E se vencer, com certeza, praticamente já está na segunda fase do Campeonato Brasiliense. Exatamente. É um jogo difícil. O Ceilândia ele vem com o mesmo treinador há bastante tempo. O Adelson? Adelson Almeida, bom treinador, já tem 2 títulos com o Ceilândia. Ele joga sempre da mesma maneira. Ele joga com os 3 zagueiros, com os 3 volantes. Ele joga com uma equipe bastante fechada atrás. O Brasília dominou o jogo no domingo no Mané Garrincha. E o Ceilândia, no seu carro-chefe, na sua jogada preferida, ganhou o jogo em 2 gols iguais. Qual é a jogada preferida do Ceilândia? Bola parada, bola aérea. Então o Ceilândia vai vir, com certeza, muito fechado, buscando a bola aérea para poder matar o jogo, ou conseguir sair na frente. Então eu vou até usar umas palavras do Tite, que ele usou na semana passada, quando antecedia o jogo do Corinthians contra o Santa Fé. O Corinthians ele citou a situação do Santa Fé, que é uma equipe muito forte fisicamente, é o caso do Ceilândia. O Ceilândia é uma equipe muito alta e que joga muito fechada, e que naquela oportunidade o Tite pediu a paciência e a ajuda da torcida, no sentido de que ia ser muito difícil furar o bloqueio e que teria que ter muita paciência para vencer o jogo. E aconteceu justamente como ele falou e pediu. O Corinthians conseguiu uma jogada, conseguiu o gol e conseguiu a vitória. O jogo nosso de sábado, eu cito isso porque vai ser muito parecido. O Ceilândia só vai sair na boa, a gente vai chamar as rédeas do jogo no sentido de buscar o ataque, mas com uma equipe muito fechada e muito difícil de ser batida. E com isso a gente precisa do apoio do torcedor, a paciência do torcedor, porque nós temos 90 minutos para vencer o jogo. E a gente tem que fazer isso como fizemos contra o Taguatinga. Não adianta de nada a gente buscar o jogo de qualquer maneira, como buscamos contra o Brasília, e sofrer o gol. Aí você tem um peso muito maior de dificuldade para ir buscar depois o empate e a virada. Contra o Taguatinga, nós conseguimos o gol, mas em momento nenhum nos desarrumamos lá atrás, não demos oportunidade para o adversário, e a única situação que o Taguatinga criou, que foi de bola aérea, nós estivemos muito bem. Então o jogo é muito parecido e nós precisamos muito do torcedor nesse sentido, com paciência e nos ajudando. Tá certo. Batiamo, o Gato Preto vem aí, o Ceilândia, terceiro colocado. Adversário fortíssimo, e é como o Gauchinho falou, a torcida nesse jogo será importantíssimo. O torcedor precisa ir a campo, mas precisa ir a campo para apoiar esse time. Eu tenho acompanhado os treinamentos nas últimas semanas, praticamente todos, e o que eu vejo, além da motivação desses jogadores, além do empenho desses jogadores, é uma garra e uma vontade imensa de vencer e de fazer história com a camisa do Paracatu. Então eu tenho certeza que o torcedor vai apoiar e o Paracatu vai sair com os 3 pontos e rumo ao G4. Tá aí. Douglas, eu queria só, em cima do que você falou, eu queria deixar esse recado ao torcedor, que ele faça isso pelos jogadores. Eu acho que os jogadores eles estão tendo um mérito, assim, da situação de profissionalismo deles, de entrega, de treinamento, sabe? Tudo que é pedido, tudo que é necessário para se fazer. Porque a maior virtude de um time de futebol, de uma equipe esportiva, não está na vontade de vencer, está na vontade de se preparar para vencer. Porque vencer todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas nem todo mundo está preparado para vencer. E a gente tem vencido os jogos no decorrer da semana. Os jogadores têm deixado tudo para fora do campo e dentro de campo têm trabalhado muito sério, com muito profissionalismo e com muita motivação. Então o torcedor, tudo que ele tem feito e vai fazer, que eu tenho certeza, é pelos jogadores, eles merecem. Tá certo. Para o emblemático professor Paulo Roberto Jungues, o Gauchinho, recebemos também aqui, obrigado Jorge, pela participação aqui, o árbitro Jorge Araújo. Brava gente brasileira, estamos chegando ao fim do programa esportivo, prometendo voltar, querendo Deus, na próxima sexta-feira. Valeu Paracatu, valeu Brasil!